Ai, que bom. Boa noite! Boa noite, maravilhosos! Maravilhosos e maravilhosas, né? Sejam todos muito bem-vindos a essa noite muito especial. É um prazer poder estar guiando esse trabalho com vocês, trazendo autoridades do tema, mulheres tão incríveis e sábias que hoje vão estar falando aqui conosco, né? Trazendo mensagens aqui para nós desse tema tão importante nas nossas vidas. Vocês estão me escutando bem? Como é que tá chegando para vocês? Tá tudo bem? Quem puder também abrir a câmera, gente, que é maravilhoso poder enxergar vocês, né? É tão ruim a gente ficar falando aqui sem ver ninguém. Então, assim, a gente está aqui se doando hoje. A gente quer sentir o coração de vocês junto com a gente aqui nesse trabalho. Não interessa se está bonita, se está feia, né? Tá todo mundo aqui de coração aberto, realmente, para fazer um trabalho energético, um trabalho. Muita gente que não gosta que fale, né? Mas ele é um trabalho também espiritual, é um trabalho de intenção. A nossa intenção, que nem eu coloquei ali no grupo, a intenção que a gente coloca nas coisas é muito importante. E simplesmente a intenção de vocês estarem aqui se permitindo olhar para a sua vida, né? Olhar para o passado, olhar para as coisas que já aconteceram, olhar para muitas vezes coisas que a gente traz de família, de ancestralidade, porque é tão mais fácil fugir, né? É tão mais fácil a gente, eu vejo porque eu chamo muita gente às vezes para as vivências, e as pessoas não, ai, não vou mexer nisso, né, Aninha? Não vou mexer nisso, não quero ver. Tá boa a minha vida assim. Só que é aquela coisa, e daí a vida da pessoa nunca muda. A vida da pessoa está sempre igual, está sempre entrando e saindo dos mesmos ciclos de relacionamentos, onde mudam as pessoas, muda o cenário, mas as histórias elas continuam sempre iguais. Por quê? Porque a gente não se cura. E a gente continua vibrando na mesma energia, trazendo os mesmos traumas, repetindo as mesmas histórias familiares e achando que agora com uma pessoa nova vai ser diferente. E a verdade é que a gente só consegue escrever uma história diferente quando nós vibramos diferente, quando dentro de nós temos crenças, reescrevemos as nossas crenças, soltamos toda essa história, essa bagagem familiar que muitas vezes nós trazemos, inclusive dos nossos pais, principalmente, né? Então, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre isso aqui dentro da constelação familiar. Eu sou uma fã da constelação familiar, né? Vocês podem ver que muitos dos nossos encontros a gente traz consteladoras, porque é através de olhar para esse campo, liberar essas memórias, pedir autorização para essa ancestralidade, para a gente poder fazer diferente, que a gente realmente consegue trazer grandes mudanças para a nossa vida. Então, eu estou bem feliz, nós já estamos em 21 pessoas aqui, tenho certeza que vão entrar muito mais. A gente vai deixando um pouquinho aqui no mudo para a gente conseguir guiar esse trabalho. Hoje a gente vai estar trazendo também a Sandra Grise, que vai estar falando um pouquinho para a gente sobre os óleos essenciais, uma grande estudiosa dos óleos essenciais há mais de 40 anos, então ela vai estar trazendo um pouquinho mais assim de que forma os óleos essenciais eles também podem nos ajudar nessa cura. Para quem é novo por aqui, esse é o quarto encontro que nós estamos tendo, é o quarto portal, o portal de cura dos relacionamentos. São portais de cura que nós fazemos uma vez por mês, vivências online, através da Cura Club. A Cura Club, ela faz parte da marca Cura da Alma Aromaterapia. A Cura da Alma é uma marca que traz produtos totalmente naturais, com óleos essenciais puros, e muito além de cosméticos, a Cura da Alma traz produtos que eles trabalham as nossas emoções, que a nossa ideia realmente é trazer essa cura para corpo, mente e alma, e a gente acredita muito no poder da natureza, né? Tanto que a Sandrinha vai poder trazer um pouco mais logo em seguida, falando sobre isso. Então, todos os produtos da nossa marca, eles trazem essa transformação, esse reencontro com a gente mesma. A gente foca muito dentro da cura da alma, da gente se reconectar com a nossa essência.
da gente soltar todos esses traumas, essas dores, essas coisas que muitas vezes a gente carrega ao longo da vida e que nos adoecem. A cura da alma, ela nasceu da minha história de vida. Quando eu tinha 29 anos, eu descobri que eu estava com uma doença autoimune muito rara, chamada esclerose sistêmica. E quando eu comecei a pesquisar, fui em vários médicos, ninguém achava o que, que eu tinha. Quando eu descobri o que, que eu tinha, os médicos me falaram que não tinha cura e que eu poderia morrer em 5 anos. E a doença realmente ela começou a ficar muito grave. No momento eu tive uma negação, eu não acreditei que eu estava com aquilo, só que os sintomas começaram a se tornar muito fortes. Saíam feridas nos meus dedos, o meu rosto foi se deformando. Tenho várias imagens, hoje vocês me veem aqui falando, vocês não acreditam tudo que eu passei. E os médicos começaram a fazer diversos tratamentos em mim, de quimioterapia, de diversos imunossupressores. E daí, naquele momento, eu percebi que a medicina não sabia me curar, porque eles estavam bombardeando o meu corpo para tentar controlar essa doença, e o meu corpo foi enfraquecendo tanto ao longo de todos esses tratamentos que eles foram pedindo para eu fazer, que quando veio um desses tratamentos de quimioterapia, 5 dias depois eu peguei Covid. E daí vocês podem imaginar, né, se as pessoas super saudáveis estavam morrendo com Covid, imagina uma pessoa que já vinha de várias sessões de quimioterapia e há 5 dias atrás tinha feito quimioterapia. Então, eu baixei o hospital, fiquei 15 dias internada, os médicos tentaram os mais diversos tipos de tratamento, e eles diziam, olha, o teu corpo não está respondendo, não tem o que fazer, e eu fui ficando cada vez pior, e um processo febril muito grande. Nesse processo eu senti que eu ia morrer, né, eu senti a morte, assim, eu senti que eu já não tinha energia, foi um processo muito longo. Falei com a morte, falei com Deus, os obsessores entravam na minha cabeça pedindo para eu me entregar, foi um processão, assim. E naquele momento eu pedi para Deus que eu queria entender o porquê que eu estava vivendo tudo aquilo, porque era algo muito forte, eu vivi uma vida, eu sempre fui uma boa filha, estudei, me formei, fiz tudo o que estava na cartela que era para eu fazer. Aí, de repente, me vem uma bomba dessas na minha mão, e daí Deus me revelou que eu estava passando por tudo isso, porque eu ia aprender a me curar naturalmente, e que no momento que eu aprendesse a me curar, eu ia ensinar outras pessoas a se curarem também. E eu vi em cima do morro, era um espaço de vivências, onde as pessoas iam se curar, e eu olhei para a placa estava escrito cura da alma. E daí, né, enfim, daí eu entendi. No outro dia eu fui fazer o registro do nome, estava liberado para mim, e ali eu entendi que eu tinha um propósito muito grande por trás de tudo o que eu estava vivendo. É claro que eu resumi uma história de 10 anos aqui para vocês, né? Mas assim, eu acho que vocês conseguem imaginar assim o quão indignada eu fiquei com os médicos na hora que eu saí do hospital, porque assim, eles eram autoridades para mim. E eu fiz tudo o que eles disseram para eu fazer. E eles quase me mataram. E daí ali eu entendi que eu ia ter que aprender a me curar sozinha. Nisso eu fui para a Índia, eu fui para o Egito, fiquei um tempo com os índios na tribo Yawanawá, na Amazônia. Fiz 7 cursos na área do Theta Healing, 7 cursos na área da PNL, e não foi coincidência, não fui escolhido 7, tá? Foi realmente um número espiritual, e hoje em dia eu penso, nossa, como tudo foi perfeito. Aí passei pelo Reiki, terapia multidimensional, conheci o xamanismo, me apaixonei, entendi que eu já tive vidas no Egito, que eu já fui xamã, que mil coisas, e que tudo isso que eu passei só foi para eu relembrar quem eu sou como alma e o que eu vim fazer nesse momento da humanidade. Porque, assim como eu tenho certeza, eu posso afirmar que todas vocês que estão aqui, vocês também têm uma missão muito grande com o que está acontecendo na Terra, porque senão vocês não iam estar conectada com algo chamado cura da alma, vocês não iam em plena terça-feira de noite estar aqui me escutando, abertas, querendo se curar. Ia ser muito mais fácil vocês ficarem, eu vou fazer outra coisa, vou, né, assistir o jogo, vou dormir, estou cansada, mas não, vocês estão aqui para me escutar. Por quê? Porque vocês estão sentindo esse chamado.
E existe um chamado muito grande para a gente mudar essa energia que nós estamos vivendo na Terra. Tem muitas pessoas despertando, tem muitas pessoas se conscientizando disso. E nós que estamos mais conscientes, nós temos o dever de assumir a nossa responsabilidade, aquilo pelo qual nós viemos, nosso propósito, né? O motivo pelo qual nós encarnamos, e realmente servir da forma que for para a gente servir. E eu estou servindo hoje através da cura da alma, porque eu entendi que a cura da alma, ela existe quando nós voltamos para a nossa essência. E para mim, esse portal do dia de hoje, ele é o portal mais importante de todos, porque foi nesse tema que eu adoeci. Eu vivi muitos relacionamentos abusivos ao longo da minha vida, por conta de, né, do relacionamento que eu vi dos meus pais. Depois eu achei que o amor doía. Eu achei que quanto mais brigasse, quanto mais voltasse, brigasse, mais amava. E aquilo ali era amor para mim. E por muito tempo aquilo ali foi me adoecendo, até que essa doença se tornou uma doença física. Então, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida do que é o amor, e a gente realmente precisa se curar quanto a isso, para se integralizar, entender que ninguém vai nos dar de fora aquilo que a gente não nos der, que nós precisamos nos dar, nós precisamos ser seres inteiros, para que daí nós possamos encontrar alguém inteiro também, e que faça sentido e que vá agregar na nossa vida. Então, boa noite, sejam todas muito bem-vindas aqui, é um prazer guiar esse trabalho, seja para quem está ao vivo aqui ou para quem está assistindo via YouTube, tenha o mesmo poder esse trabalho. Então, se você está assistindo ao vivo ou gravado, se você realmente se colocar com intenção nesse trabalho, eu tenho certeza que ele vai ser muito potente para você. Então, eu queria chamar a nossa querida Sandra Grise. A Sandra Grise, como eu falei, ela estuda mais de 40 anos aromaterapia. Ela é uma mulher incrível, que eu me conectei com ela em um evento da Conaroma que nós participamos. E ela está fazendo parte da Cura Club, dentro do sistema de assinaturas. Nós estamos lançando nesse mês o sistema de assinaturas. Mês passado a gente já fez algumas assinaturas para pessoas mais próximas, deu super certo, as pessoas adoraram. E então, para quem sente, para vocês saberem um pouquinho mais, o sistema de assinaturas, você recebe uma caixa box da Cura da Alma todos os meses na sua casa. Dependendo do mês, vai ou com o hidratante da Cura da Alma, ou com perfume vibracional. Vão as velas também, porque a gente sabe que as velas elas são muito importantes, inclusive se você tem alguma vela nesse momento, acenda com a sua intenção para o trabalho que a gente vai fazer. Vão saios de banho, vão também os sabonetes da Cura da Alma, que são maravilhosos. E a Sandra, ela está desenvolvendo todos os meses para nós uma sinergia de óleos essenciais, que às vezes vão ser sais de banho, às vezes vão ser cremes corporais, às vezes vão ser splashes, que eles vão trabalhar o tema do mês. Então, esse que ela criou nesse mês, estava trabalhando sobre relacionamentos amorosos, e ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, seja bem-vinda, Sandra. Boa noite, queridas todas. Obrigada, querida Fabiana, pelo convite tão delicioso que você me fez para participar desse projeto tão lindo, especial, amoroso, né? Então, tenho certeza absoluta que será muito, muito, muito lindo para cada uma que estiver participando. Então, vamos lá. É uma honra para mim estar aqui. Eu sou psicóloga de formação, psicóloga clínica, mas já, vamos dizer assim, há 3 décadas, eu falo por década, porque há tantos anos já, eu já comecei a contar por década. Então, já há 4 décadas atrás, eu optei, né,
por trabalhar com a terapia floral, que me encantou de forma profunda e não teve como voltar atrás. E logo em seguida conheci os óleos essenciais, que falei, gente, isso é da minha alma, né? Como todo mundo acontece, com todos nós. E, pois bem, e aí, desde então, nunca mais deixei de estudar, né? Sou pesquisadora hoje do sistema de essências florais da vida, sou produtora, faço parte da Abracampo, que é a Associação Brasileira de Produtores de Essências de Campos de Consciência, né? E do Sistema Único de Aromaterapia Vibracional Suave. Se vocês já ouviram falar, se não, vão ouvir falar daqui para frente, que vocês vão sentir também aí, logo, logo, a partir do próximo mês, e está incorporado já nos produtos que vocês vão receber. E como a Fabiana disse, vocês são, assim, muito privilegiadas, porque cada mês, né, receberão junto com esses produtos já que são lindos, que ela fabrica, desenvolveu na Cura da Alma, produtos personalizados para vocês. Então, assim, é único, exclusivo, sabe? É algo que foi feito e que está sendo feito e pensando exatamente no tema que vocês vão sentir e usar durante o mês, né? Então, é algo, assim, muito especial. Esse que vocês estão vivendo agora, que é a cura dos relacionamentos, que, como disse Fabiana, é algo, assim, extremamente especial, porque nós vivemos em relacionamentos, seja saudáveis ou tóxicos, faz parte da vida, né? Então, estamos aí adaptando, lapidando a nossa alma com as outras pessoas. Sozinho nós não fazemos nada, a gente só aprende quando estamos em conjunto. Pois bem, e aí, para esse mês, né, eu escolhi e achei, assim, que foi uma escolha bastante interessante o uso do escaldapés. Por quê? O escaldapés parece uma coisa, assim, muito simples, né, e tudo que é simples é muito bom, sabe? Tudo que é mais simples possível é o que a alma entende a mensagem. Mas, ao mesmo tempo que ele é simples, é muito poderoso, porque ele tem um impacto muito grande nos nossos corpos, não só no físico, que a gente sente relaxamento, porque, na verdade, são 2 tipos de sais que estão aí dentro, não é um sal comum, tá? Então, tudo é muito feito com muito carinho e muita pesquisa para que vocês recebam um produto de altíssima qualidade, para que realmente tenha o efeito esperado. Então, não é simplesmente um sal colocado ali um óleo essencial e vamos colocar o pé e vamos fazer. Não, isso já é bom. Imagine se ele tem ainda, né, os tipos de sais que faz a limpeza toda, a purificação daquela densidade que a gente carrega, não só no corpo físico, mas no corpo astral, vibracional, energético, como vocês quiserem chamar, é tudo certo, né? E também depois ele coloca o que está faltando. Então, ao mesmo tempo que ele limpa, ele tira do caminho tudo que está ali impregnado, incomodando cada um de nós, e vai fazer, então, a colocação daquilo que é saudável, para que a gente possa soltar tudo que está impregnado e impedindo a gente de realizar o que nós viemos fazer. E, para isso, os óleos essenciais que foram usados, que vocês vão aí vão sentir, né, literalmente na pele e na alma, né, são muito lindos. O primeiro é o cipreste, que é um óleo que nós vamos chamar assim de óleo do desapego. Eu falo que é tesourinha de prata, tá? Porque ele vai cortando, assim, todos os ligamentos que nós temos, aquele emaranhado de energias, de fiozinhos que vão grudando e ligando a gente com pessoas que está lá longe, que já nem leu mais da gente, e a gente, ai, sofrendo. Então, meu Deus, vamos cortar, né? Então, o cipreste é a tesourinha de prata que controla as emoções que a gente, às vezes, não se dá nem conta que nós estamos carregando. Então, tudo que é toxicidade, tudo que já acabou, que precisa deixar morrer, que já foi, ele vai fazer. Tanto é que vocês percebem que no mundo todo e qualquer cemitério, castelo, templo, lugares sagrados tem cipreste, já perceberam? Tá? É uma árvore, assim, muito, muito, muito antiga, né? É uma conífera maravilhosa, e várias espécies de coníferas, né? E a gente está usando o cipreste sempervirens, que é que está sempre verdinho, né? Por isso o nome também é assim. E ele tem, assim, não só aquela beleza
que ele vai subindo ao céu, buscando energia, como as raízes dele são profundas e fazem a purificação. Inclusive, do terreno, que são tóxicos, por exemplo, o terreno de um cemitério. Já imaginou como que é o terreno, a base, o solo de um cemitério? Né? Então, se não tiver alguém muito poderoso, muito forte, para purificar, reciclar a energia daquele lugar, ninguém conseguia nem andar. Né? E o cipreste faz essa belezura lá nesses templos, tanto em castelo, em templos sagrados, e no cemitério, em hospitais, em praças, tudo onde tem movimento de muita gente, que ali tem, né, coisas para serem limpas. Então, o cipreste é assim, o chefe, né, desse escaldapés. Junto com ele, existe um óleo essencial que chama mandarina, que é um cítrico muito, muito fofo, né? Mas ele tem um papel muito importante no sistema límbico, ele vai acalmar todo o esgotamento emocional ocasionado pelos relacionamentos. Mandarina é prima da tangerina, tá? Tem óleo essencial de tangerina, né, que é toda espalafatosa, toda sorridente, aquela alegria constante, é aquela criança livre que sobe, desce, vai no parque e volta suja para casa. A mandarina já é mais contida, é a prima, aquela prima mais assim, que foi muito podada, né, ou pela educação, ou pelos pais, ou por relacionamentos tóxicos. E acaba sentindo assim que as pessoas não são de confiança, não vale mais amar. Será que vale a pena? Acho que não, eu vou sofrer de novo. Então, acaba ficando de um jeito assim, mais acanhada, mais tímida, mais introspectiva, e não é por aí. Então, a mandarina vem para reerguer, né, essa criança que está ali dentro de cada um de nós, atuando com um desânimo crônico em relação às tristezas, ao esgotamento emocional, tudo que se viveu em relacionamentos tóxicos. E, para finalizar, né, essa sinergia especial para vocês, né, Palma Rosa. Palma Rosa é feminina, ela é doce, ela é meiga, ela traz ternura, ela fala assim, não, você precisa ser mais flexível com você, porque você merece toda a ternura e o carinho do mundo. Então, você vai se regenerar, vai voltar, né, a se amar, reconhecer o teu papel e ser meiga com você, para depois você se abrir e outras pessoas também serem ternas, né, trabalhar com ternura com a pessoa em si. Então, é uma sinergia, assim, muito redondinha, né, que está nesse simples escaldapés, aparentemente, né, e que vocês vão usar, e para isso, né, sempre, eu gosto muito de trabalhar, e fiz a proposta para a Fabiana, a gente trabalhar com afirmações, com roteiro, sabe, com rituais, porque a consciência, ela tem que estar, a consciência tem que estar consciente, né, para que tudo possa acontecer de maneira muito mais rápida, que nós não temos mais o tempo a perder. Então, junto com o material que você vai receber, o produto, né, você vai ter um material de apoio, aonde você tem ali um ritual, aonde você vai fortalecer essas forças todas que nós estamos trabalhando nesse mês, tá? E com isso a gente vai ter uma mente mais focada, voltar a desenvolver o próprio bem-estar, despertar, sabe, em cada um a permissão interna para voltar a ser feliz, confiar na humanidade, confiar em si própria, enfim, é um trabalho bastante profundo, né, que a Fabiana está oferecendo para vocês, e esse conjunto todo de produtos vão facilitar de maneira, assim, muito especial. Então, eu desejo que vocês todos aproveitem muito, né, cada mês, estarei com vocês, ou pessoalmente aqui, né, eu falo pessoalmente porque a gente já está pessoalmente nessa nossa sala, né, independente da localização, estamos juntos, mas os produtos todos estão sendo feitos com muito carinho, o material todo com muita dedicação, pensando em cada tema, né, enfim, é uma oportunidade muito grande nesse momento planetário que nós estamos vivendo. Então, transição aí, né, vindo,
e esse programa agora, ele veio só a lapidar o que nós queremos ser. Então, bom projeto para todos vocês. Obrigada, queridas. Sandrinha, só para trazer uma informação, né? E tudo isso que ela está trazendo, gente, são as pessoas que já assinaram no mês passado e já receberam o produto. Então, ela está ensinando porque quem já recebeu, a partir desse encontro de hoje, vai poder utilizar esses sais de banho. Para você que não se inscreveu no mês passado e quer se inscrever para o próximo a gente vai trabalhar amor próprio. Vai ser o portal do amor próprio em julho. Aí, se tu quiser trazer um pouquinho, Sandrinha, de maneira breve, o que tu está trazendo nessa sinergia dos óleos essenciais para julho? Não sei se tu tem aí contigo. Sim. Não tem contigo aqui comigo, mas tenho aqui no coração. Só para trazer brevemente para as pessoas entenderem, né, que vai ser de uma forma diferente, próxima. Vai ser diferente, sim. Para trabalhar o amor próprio, a dependência emocional, que é o tema do próximo pilar, né? Vamos trabalhar com creme corporal e facial, um creme para se cuidar da cabeça aos pés, tá? Então, ele é um creme onde vai trazer muita amorosidade, muita determinação, muita coragem, muito amor próprio, muito ligação entre a razão e a emoção, sabe? Essa questão, assim, coração e mente tem que estar muito bem unidos, né? Para que nós possamos expor ao mundo. Eu sempre penso assim, vamos imaginar, né, que nosso cérebro, né, com o nosso pensamento, tudo mais, o coração tem que estar de mãozinha dada, mas aqui, ó, na garganta. Porque a gente tem que falar tanto a expressão externa como interna, unindo a razão e a emoção. Então, esse pilar, ele tem esse propósito, tá? De fazer essa união com muita consistência. E eu incorporo, a partir do 7º pilar, nós vamos trabalhar com aromaterapia vibracional em conjunto com os óleos essenciais tradicionais. Tá? Então, é uma potência, assim, elevada a milhões de vezes, tá? A comparação, assim, é um carro bem popular, né, vamos dizer assim, não na qualidade, tá? Mas no sentido de andar. Você pega um carro normal, né, popular, para você fazer um trajeto de 10 quilômetros. Você tem um X, né, de tempo. Se você pega uma Ferrari, fazer o mesmo, uma carro de corrida, você vai chegar muito mais rápido. Então, quando você une a aromaterapia tradicional e vibracional junto, você dá esse empurrão, tá? E não tem quem segure, né? Então, vai ser algo, assim, bastante especial. E aí, vamos trabalhar com óleos diferentes, que a gente tem, às vezes, pouco acesso, ou são muito caros, né? Que a gente não encontra, às vezes, com possibilidade de usar na aromaterapia tradicional. Então, nós vamos trabalhar com gerânio, com elixir cubeba, com pau rosa, né? Aí, pau rosa da lua nova, ylang ylang 1, né, da lua cheia. Então, a gente vai ter toda uma união, né, de forças para trabalhar nessa questão lindíssima que é o amor próprio. Vocês vão amar, né? Aí, em creme, poder se lambuzar assim mesmo, de coração. Esse é o próximo. Muito lindo, Sandrinha. Tudo isso feito com muita intenção, né? Nas próprias mãos da Sandra, trazendo esses óleos vibracionais. A Sandra trouxe isso também do Egito, né? Ela foi estudar óleos essenciais no Egito, ela está indo, não sei se amanhã, para a Espanha, para a França, estudar também os óleos essenciais. Então, assim, tudo que há no mundo, ela estuda, ela coloca energia, ela coloca vibração. Então, aqui dentro da Cura da Alma, esse sistema de assinaturas não é para vender mais coisas para vocês, é realmente para a gente curar a alma. E quem estiver com a gente vai sentir uma grande diferença na sua vida em todas as áreas. Muito obrigada, Sandra. Agradeço. Gratidão. E agora eu vou chamar para vocês a nossa Aninha, Ana Paula, querida. Muito obrigada, gente, por aguardarem, por nos escutarem. Ana Paula, uma amiga querida, que conheço, que tem um trabalho excepcional na área de relacionamentos, psicóloga há mais de 20 anos, consteladora há 9. Quero que tu te apresente um pouquinho mais também, Aninha. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Fábio. Boa noite a todas. Estamos só aqui entre mulheres, é isso? Eu não estou vendo todos. Eu Quero acho agradecer. que sim. Acho que sim, né? Quero primeiro agradecer, tá, Fábio, a oportunidade aqui, tá trazendo um tema que eu amo de paixão, assim, que eu sou super encantada, e que eu acredito ser fundamental na vida de todos nós, né? E tudo começa, né, num relacionamento amoroso, né? A família começa. E eu estou aqui em Balneário há 4 anos, sou do interior do Paraná e morei em Curitiba há uns 17 anos em Curitiba e depois vim para cá. E como a Fábio colocou, né, eu tenho já 2 décadas de psicóloga e depois de um certo tempo eu senti uma necessidade até de sempre a gente estar mergulhando no desenvolvimento de autoconhecimento também, buscando formação, cursos, e a constelação me despertou, né? Eu estava conectada já com a constelação na minha alma ali, e me despertou algo profundo na minha vida pessoal, no momento, que foi um divisor de águas na vida profissional. Me encantei, né, com a abordagem das constelações. E passei, então, desde quando eu fiz a formação, a integrar a abordagem sistêmica das constelações no meu trabalho como psicóloga. E para a gente já, né, começar a falar aqui sobre relacionamento amoroso, nós temos que olhar para as raízes, né? Então, olhar para o papai, para a mamãe, né? E ali já começa os fundamentos do relacionamento saudável, né? Se a gente for olhar, mas nem sempre é saudável. Então, dentro da abordagem sistêmica, existem as leis sistêmicas do amor, que o Bert Hellinger, que é o pai das constelações, traz de uma forma, né, pedagógica, ele conseguiu descrever essas leis sistêmicas do amor, que ele deu esse nome. E os fundamentos do relacionamento amoroso também se baseiam nessas leis sistêmicas do amor. E eu achei interessante aqui trazer esse conhecimento, talvez, né, algumas pessoas ainda não saibam dessas leis, mas vale a pena, né, ou outros já conhecem, mas eu sinto que a gente precisa começar aqui dessa base, sabe? Quando a primeira lei, né, traz a necessidade do pertencimento. Todos nós temos esse direito de nos sentirmos pertencentes ao nosso clã, ao nosso sistema familiar. E se vocês lembrar, quando criança, não era tão bom se sentir pertencente à família? Aí, essa necessidade de pertencimento, conforme vai crescendo, você passa um tempo sentir necessidade de pertencer a um outro. E aí vem, você deixa a tua família de origem. Aqui eu coloquei uns bonecos de representação, tá, gente? Né? Aqui, uma criança, né, com o papai e com a mamãe, aqui outra família. E aí essa criança cresce e vai procurar um relacionamento aqui, né? Sente necessidade de pertencer a alguém.
Então, já não é só essa necessidade aqui do pertencimento da família de origem. Tem esse despertar, que também está conectado com os movimentos da alma. Porque a gente, né, pensa que faz a escolha do parceiro, mas é o nosso inconsciente coletivo familiar que escolhe o nosso parceiro aqui, que nos leva a escolher o parceiro. Sim, o Bert Hellinger, ele estudou muito várias linhas, abordagens dentro da psicologia, e o inconsciente coletivo familiar vem do Jung, né? Nós herdamos muitas questões emaranhadas dos pais, conflitos, dores dos ancestrais, que, tendo consciência ou não, a gente acaba levando para o nosso relacionamento. Então, o Bert, ele traz que os sistemas, eles se conversam, ou seja, algo aqui nesse sistema familiar que aconteceu, precisou que alguém buscasse alguém, a alma, tá? Que nós estamos falando de movimentos da alma, de uma ressonância acontece, porque esse sistema aqui precisa desse outro aqui, para se complementarem, se trabalharem e, principalmente, curar. Talvez, para algumas pessoas, seja um pouco complexo isso que eu estou trazendo, tá? Mas faz sentido, gente. Porque aqui, no primeiro momento, vem o quê? A atração. Não é o amor que une as pessoas. Primeiro, é esse movimento da alma que leva você a se conectar. Vocês devem ter conhecido aí algum caso de pessoas que se encontraram num show, namoraram, se conheceram numa multidão e casaram, e, né? Várias histórias, né? Então, como é uma conexão que acontece, um encontro de alma. E aí, ali já começa, né, um relacionamento. Então, para que esse relacionamento se torne saudável, precisa, além de se sentir pertencente um ao outro, respeitar algumas leis. Aí vem a lei da ordem da hierarquia, que aqui, entre o casal, eles precisam ser equivalentes, eles chegam juntos, nenhum maior, nenhum menor. Na relação, chegam juntos. É necessário. Mas, às vezes, acontece, em alguns momentos ali do relacionamento, de uma das partes ter as questões ainda com o papai e com a mamãe aqui, não resolvida, e vem para cá com essas questões e se coloca como numa postura infantil, de criança, perante o parceiro, esperando que receber desse parceiro aquilo que não recebeu, às vezes, do pai e da mãe. Então, também tem as questões, né, que aqui eu vou dar o exemplo das meninas, né? O primeiro amor, o primeiro vínculo de amor aqui é com a mãe, com o pai, que a criança tem, né? E isso fica registrado, fica no inconsciente. Então, quando se torna um adulto, vem para a relação, trazendo as questões da infância. E aqui, se não foi bem resolvido,
vai refletir nessa adulta aqui. Tá? Então, quando você passa a ter mais consciência a respeito dessas dinâmicas que acontecem, você começa a perceber aqui na relação se você está numa postura infantilizada, fazendo algo para o teu parceiro, como se fosse a criança. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Tá? Às vezes pode ser que isso daqui não é nenhuma novidade para a maioria, tá? Mas nós já vamos chegar aqui na importância disso estar bem resolvido, para que o relacionamento aqui se torne saudável, né? Então, nós temos também as questões da filhinha do papai aqui, né? Que lá na infância, na psicanálise, tem as fases da infância, e tem uma das fases que você deve já ter ouvido falar, do complexo de Édipo, quando a filha se apaixona pelo pai, o filho pela mãe. E essa fase é fundamental para a sexualidade, né, da criança. Então, o primeiro amor é esse pai da filhinha. E se ela ficar fixada nessa esfera masculina aqui desse pai, inconscientemente ela cresce e vai encontrar um parceiro com características, tá? Segundo Freud, com características semelhantes ao papai. Já viram falar disso? Vocês já perceberam que às vezes você encontra? E se esse parceiro aqui também, né, tem suas questões lá com a família de origem, e eles, duas crianças se relacionando aqui na vida adulta, com suas questões não resolvidas lá do passado, imagina quanto desequilíbrio aqui, quanto conflito gera. Né? Mas isso não quer dizer, gente, que a gente precisa resolver todas as nossas questões com o papai, com a mamãe, para poder dar certo um relacionamento amoroso, tá? Aqui eu estou trazendo algumas, assim, algumas das dinâmicas que acontecem e que a gente passando a ter essa consciência, você começa a trabalhar isso. E é uma vida a gente trabalhando. Porque permanecer na postura de adulto, numa relação, seja... Aqui nós estamos falando amorosa, mas numa relação profissional, relação com os filhos daí, que vem do casal, isso é diário, né? E a hierarquia, aqui na relação, vocês conseguiram entender essa questão de que o desequilíbrio também acontece no relacionamento quando um passa a se colocar muito superior ao outro. Então, o casal precisa aqui ter muito diálogo, muito respeito, um com o outro, e principalmente também honrar a família de origem e honrar a família do parceiro. Reconhecendo também que aqui o Bert Hellinger traz que nós somos sempre um estrangeiro na família do parceiro. Por quê? Ele vem de uma outra cultura, de outros valores, com outras questões ali. Então, é como se a gente não falasse a mesma linguagem daquela família. E para isso, é com muita humildade que se entra no sistema do outro. Não querendo resolver os conflitos lá do sistema, ajudar, né? Ou às vezes ficar... Mas respeitar aqui
olhar para o parceiro, além dele, que tem todo um sistema aqui de emaranhados que ele carrega. E que você também carrega dos seus ancestrais aqui. Né? E outra questão fundamental no relacionamento aqui de casal para dar certo é a questão de respeitar o passado. O seu passado, né? As suas experiências que você teve até chegar aqui nesse relacionamento. As experiências do parceiro. Tem muitos casais que às vezes chegam, né, um dos parceiros, ou até o próprio casal, já fiz constelação de casal, mas a maioria que vem com as queixas são as mulheres. Nós, mulheres, somos mais buscadoras, né, de estar desenvolvendo esse autoconhecimento, quando as coisas não estão bem, a maioria que faz o movimento de buscar uma ajuda, buscar uma profissional, tentar entender ali, a maioria ainda são as mulheres, nós mulheres, não é verdade, gente? E aí, acontece que se no relacionamento aqui está tendo conflito, não estão conseguindo se entender, pode ser que um dos dois ainda estão vinculados a um relacionamento anterior. Tá? Ou a questões relacionadas à família de origem. Então, quando o casal vai para uma união, é bíblico até, né, gente? Deixar seus pais para se unirem, né? E se transformarem aqui em uma só carne, né? Então, precisa deixar essa família, essa postura infantilizada para vir para cá. E se aconteceu, tá? Que eu vou dar um exemplo aqui, tá, gente, de uma constelação que eu fiz. Aconteceu, tá, com uma pessoa que chegou para constelar, que ela estava vinculada com uma ex-noiva do pai. O pai abandonou a noiva para casar com a mãe dela. E aí, essa ex-noiva sofreu muito. Imagina a dor, sofrimento, sentimento de rejeição dessa noiva. E essa menina, que veio depois para o relacionamento aqui, vinculou a uma dor, a uma energia que estava ressoando aqui. Tá? De algo que o pai causou, uma dor que o pai causou. Ela acaba vinculando e vem para um relacionamento aqui, não permitindo conseguir estar feliz no relacionamento. Porque estava vinculada com uma dor ali de rejeição. E acaba escolhendo alguém que a rejeita para ficar vinculada com a dor. Estão conseguindo compreender aqui a dinâmica? Tá? E aí, o que foi necessário aqui, quando surgiu? Ela reconhecer essa ex-noiva, dar um lugar no coração, ela reconheceu dentro do movimento sistêmico ali, e se libertou dessa dor, dizendo para si mesmo, agora eu me permito ir para um relacionamento sem dor, sem medo de rejeição, porque esse medo não me pertence, não pertencia a ela, o medo da rejeição. Era uma vinculação aqui.
pode acontecer um caso como aconteceu aqui, tá? Outras questões também, que às vezes a gente leva para o relacionamento amoroso, é como o pai trata a mãe, como a mãe se permite ser tratada por esse pai, como a mãe trata os homens, tá, gente? E aqui eu trago uma experiência, tá, para vocês, minha. A minha mãe, as mulheres do meu sistema, minha avó materna, porque eu era muito vinculada com ela, desvalorizava os homens. Só reclamavam, não conseguiam valorizar o homem, tá? E aí, isso, eu tive essa consciência que eu estava, muitas vezes, repetindo falas da minha mãe em relação ao meu pai. Para o masculino, não reconhecendo o poder, a força do masculino e a importância. E também, a minha mãe não me liberava para o meu pai ser o pai que ele era possível ser para mim. Ela não validava. E aí, quando eu tive as minhas filhas, né, e a primeira filha, vou dar um exemplo para vocês da questão da importância de olhar para isso, gente, para não interferir no relacionamento. Quando eu ganhei a minha primeira filha, ela tem 16 anos, o meu marido, que eu cheguei do hospital, tudo, assim, eu não deixava ninguém pegar ela. Eu não deixava o meu marido trocar, não deixava ele, sabe? Eu ficava em cima, eu ficava cuidando, eu não deixei minha mãe dar o primeiro banho, sabe? Eu não confiava. Isso é outras questões também. Mas em relação ao meu marido, que eu quero trazer aqui, é que ele é médico. E eu deveria, né, confiar. Ele sabe ali, quando cuidar, os cuidados ali, né? Uma criança. E eu não confiava. Eu precisei que... Ali girou uma chave, que ele falou assim, eu quero aprender a ser pai também. Você pode me deixar aprender a ser pai? Você está aprendendo a ser mãe e eu estou aprendendo a ser pai. Então, ele me colocou no meu lugar, coisa que o meu pai nunca fez com a minha mãe. Ela dominava os filhos na educação, de querer cuidar. Não, teu pai está errado. Ele corrigia por trás, ela queria pôr a opinião dela ali, sabe? E foi a mãe possível que conseguiu ser, e o meu pai também. Essa era a dinâmica que eu cresci. De não validar a força do masculino e os cuidados que esse masculino tinha com os filhos. Ficou mais claro com esse exemplo meu que eu dei aqui? E quando ele me trouxe isso, eu comecei a perceber, né? Daí ali foi girando chaves na minha vida, já estava no processo, né, também, desde a faculdade que eu faço terapia, mas na nossa relação só foi melhorando, porque eu comecei a trabalhar que eu não queria fazer o que a minha mãe fez com meu pai, com o meu marido, com as nossas filhas, tá? Então, é deixar ali a forma que você foi criada, né? Sentir gratidão, aceitar, aceitação da forma que você foi educada, foi criada, tudo que você recebeu dos seus pais, ser grata. Mas quando for para a família para o núcleo familiar, não repetir. E não é tão fácil, gente, porque o que traz, muitas vezes? Culpa de romper padrões e a culpa, às vezes, faz o que com a gente na vida adulta? Quando a gente sente culpa por não ser como uma mãe, como o pai foi, não repetir histórias do sistema. Às vezes até paralisa. Então, os sentimentos
o que a gente precisa levar para o relacionamento, para o núcleo familiar, é essa gratidão e essa aceitação de tudo como foi na família de origem. E aqui ficar numa postura de adultos, de maturidade, claro, com a criança acolhida, mas não deixando que a sua criança, com as faltas que ela teve na infância, ficasse aqui na família, no núcleo familiar, tomando as rédeas da sua vida adulta. Porque senão gera conflito aqui. Tá? Então, assim, a outra lei fundamental, tá, para um relacionamento saudável é o equilíbrio de troca aqui, né? Como eles precisam estar equivalentes aqui. O dar e o receber. Vocês já devem ter visto, né, ou sentido em algum relacionamento que vocês, o quanto às vezes fica pesado quando você, muitas vezes, só recebe, ou recebe demais, e aí não consegue nem compensar. Então, precisa equilibrar isso dentro do relacionamento. Essa lei, ela precisa ser muito respeitada dentro do relacionamento de casal para gerar o equilíbrio, a compensação. Tá? Gente, tá claro até aqui? Como é que tá? O que vocês estão sentindo? Tá dando para compreender aqui, né? E então, assim, falando das leis, né? Ficando mais claro isso tudo, cada uma trazendo para suas vivências, né? A partir do momento que você tem essa consciência, dessas leis, você passa a ter uma postura também perante essas leis. Aqui se sentir pertencente a esse núcleo. Sentir que estão em ordem um com o outro aqui, em hierarquia, no sentido de chegarem juntos, não um maior que o outro. Perceber se essa relação tem equilíbrio, e quando não tem o equilíbrio, o que pode ser feito aqui para gerar equilíbrio? Será que é algo que eu estou trazendo da minha família de origem? É algo que aconteceu no meu outro relacionamento, que ainda está tendo influências nesse relacionamento atual? Porque no olhar sistêmico, gente, não existe ex-parceiro, ex-esposa. Existe o primeiro marido, o primeiro parceiro, o segundo parceiro, o terceiro. Eu estou olhando para esse relacionamento atual como o único, o primeiro, o segundo. E quando eu falo de pôr em ordem aqui os parceiros anteriores e honrar essas relações, eu falo de relações que geraram sentimentos mais profundos, que geraram também mágoas, sofrimentos. Então, é muito necessário olhar, reconhecer e aceitar toda essa história antes, tanto a do parceiro quanto a tua. Uma outra questão também, gente, que às vezes acontece muito, que hoje é mais comum, né, também, é a questão de estarem juntos. Vamos morar juntos, a gente mora juntos há tantos anos, já chegou várias pessoas, né, com esse movimento, com essa situação,
nessa dinâmica de estar morando juntos, sem oficializar a relação. Então, oficializando a relação, um casamento é uma união, vai estar atuando um movimento de união, de conexão mais profunda entre o casal. Se esse casal tem uma união estável, são casados no civil. Outra experiência minha, quando eu fiquei noiva do meu marido, nós moramos juntos 1 ano e meio, enquanto a gente estava noivos. Para depois a gente oficializar, casar e casar na igreja, porque a minha família era religiosa, eu cresci com esse sonho de um dia me vestir de noiva, casar, ter tudo um casamento como, né, os meus sonhos. E aí, enquanto a gente estava noivos, assim, eu estava ainda na paixão, tudo, mas tinha muitas coisas que eu sentia que eu não tinha força para olhar para a relação. A partir do momento que a gente oficializou, casou, eu percebi a mudança interna que foi acontecendo. A minha postura em relação ao meu marido, ele em relação. E isso, gente, é muito importante. Porque o que acontece? Né? Segundo o Bert Hellinger, ele fala, sabe o quê? Que se o casal não oficializou a relação, ambos estão esperando algo melhor. E a qualquer momento pode romper. Para que chegue uma outra pessoa. Então, fica uma energia atuando aqui no inconsciente de que eu tô com essa pessoa, mas não sei se realmente vai dar certo com ela. Vai que aparece outra pessoa, vai que não dá certo, é mais fácil separar, daí fica nesses pensamentos, nessa energia. E isso não conecta profundamente. Vocês já tinham ouvido falar disso? Então, são várias dinâmicas, forças que atuam e pode estar o quê? Fazendo o quê? Desequilíbrio na relação de casal. Tá, gente? Então, eu senti essa necessidade de trazer essa consciência para vocês. E aqui, cada um com a sua história, né, olhando para o seu relacionamento, pode estar observando, tá? Não tem certo e errado aqui, mas é um olhar, né? É uma abordagem que traz esses movimentos para a gente olhar o que acontece na nossa vida, tá? E assim, tem uma série que eu quero estar indicando para vocês, se é que vocês a maioria já não tem assistido, chamada Uma Nova Mulher. Essa série mostra muito, gente, o que acontece nessas dinâmicas familiares, né, o que acontece nesse inconsciente coletivo familiar, de uma forma clara. É bem gostosa, na minissérie, na verdade. Então, tem a primeira temporada, a segunda, e essa semana vai sair na Netflix a 3ª temporada, gente. Eu estou ansiosíssima para assistir. Eu super indico, tá? Para vocês assistirem essa série, essas 3 temporadas, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muita tomada de consciência para a vida de vocês, tá? Aqui é pouco tempo, né, Fábio? Eu nem sei como é que eu tô na hora aí. Já tá na hora do exercício, já. Então, assim, eu tenho muito mais coisa para trazer aqui para vocês, mas eu confio muito no campo, tá?
E antes de começar, eu pedi para o Espírito Santo me ajudar a trazer aqui aquilo que eu ia tocar a alma de quem estivesse aqui, né? Então, agora a gente vai para uma meditação primeiro, tá? Uma meditação guiada. E assim, quem já tem a vela, né? Os óleos essenciais em casa, esse é o momento de vocês já usar, tá? Vamos procurar nesse momento. Agora eu vou tirar aqui meus bonequinhos. Vamos procurar nesse momento ficar numa postura mais confortável possível. Quem estiver sentado, eu quero pedir para que coloque os pés no chão. Pode ser, tá frio aqui, né? Eu tô com uma pantufa, gente, no pé para esquentar. Então, pode ficar com sua pantufa, mas com os pés, né? Com a coluna reta, sentada, mas uma postura confortável, tá? Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente, nesse momento. Então, cada um ali na sua postura. Feche os olhos. E começa, nesse momento, uma respiração bem devagar pelo nariz. Vai puxando o ar devagar pelo nariz. Enche os pulmões, puxa esse ar e libera com a boca aberta agora. Vocês vão abrir a boca, pode fazer até um barulhinho. Para soltar esse ar bem devagar. Deixa o ar entrar novamente. E solta. Pense que esse momento é um presente que você está se dando, de estar aqui, de se permitir esse momento de conexão. E para isso, abra seu coração, esvazie sua mente, coloca para fora, junto com esse ar, as preocupações, assopra para fora os medos, assopra a ansiedade. Deixa fluir tudo aquilo que nesse momento esteja te causando dor, sofrimento. Se libera. Inspira e solta. Agora você vai sentir os seus pés conectados ao chão. Os nossos pés são como as nossas raízes. E nesse momento você vai imaginar que abaixo dos seus pés estão saindo raízes de vários tamanhos, estão indo de encontro a uma energia lá do centro da Terra. Uma energia de cor laranja vem nutrindo essas raízes.
passando pelos seus pés, subindo pelo seu corpo, alimentando todas as suas células. Chegando na região cardíaca, preenchendo todo o seu coração de gratidão, de amor, de aceitação. E agora, olhe para os seus pais. Imagine que o seu pai está aí do seu lado direito, com a mão no seu ombro. E do lado esquerdo, sua mamãe, com a mão no seu ombro. Sinta toda a força, todo o amor que vocês receberam deles. E agora, nesse momento, agradeça. Olhe para eles e agradeça. Olhe para a relação deles. A forma que eles se relacionaram com o casal, sem julgamento. Foi desse relacionamento que a vida fluiu e chegou até você. Agradeça e aceite tudo como foi. E agora, olhe bem nos olhos de seus pais e diga: eu deixo com vocês o que não me pertence. Eu me libero, papai e mamãe, de todo o peso, de todo o sofrimento que carreguei até aqui. Agora eu cresci, eu sou uma adulta, sou responsável pela minha vida. Por favor, mamãe e papai, me olhe com bons olhos. Eu faço as minhas escolhas por mim. E dessa forma, eu ficando no meu lugar de adulta, eu estarei honrando vocês na vida. Respira profundo. Solta. Bem conectadas com essa postura de maturidade. Agora você vai olhar e procurar, nesse momento, abrir uma janela mental, onde você vai colocar em ordem os relacionamentos que você teve até aqui. Visualiza seu primeiro parceiro, aquele namorado,
que foi tão significativo, ou o primeiro marido, cada uma com a sua história, com as suas experiências. Olhe para esse masculino, para esses homens. Olhe para o parceiro, se for do mesmo sexo. Olhe. Reconheça primeiro cada um numa ordem na sua mente aí. E vai sentindo no seu coração aceitação por cada história que você viveu com cada um. E gratidão. Por mais sofrimento, dor que tenha acontecido nessas relações, também houve muito aprendizado, muito crescimento. Então, agradeça todas essas relações anteriores. E com esse coração repleto de gratidão e aceitação por tudo que você viveu até aqui, nessas relações, diga para você agora: eu me liberto com amor de todos vocês. Eu libero cada um. Eu libero. Fiquem em paz. Que agora eu sigo o meu caminho. Eu deixo vocês com o que é de vocês. E fico na vida apenas com o que é meu. Porque assim é o certo. Eu dou um lugar no meu coração para cada um. E com amor, eu libero vocês. Respire profundo. Solta. Deixa essa energia fluir. Abrindo espaço no seu coração agora. Abrindo espaço na sua vida para um relacionamento saudável. Para você olhar para o seu parceiro, para a sua parceira, ou para se abrir para um novo que vai chegar, aquelas pessoas que estão sozinhas nesse momento. Sem essas influências anteriores, sem essas energias.
Porque nesse exercício, nesse momento, você fez o seu corte de liberação. Daquilo que não faz mais sentido na tua vida hoje. Para abrir espaço para uma relação saudável, onde o amor pode fluir de uma forma equilibrada, respeitosa. Sim, diga, eu sou merecedora. Eu sou merecedora de ser amada, respeitada. Eu me permito ser eu na minha relação. Não preciso me anular. Agora é sem medo, sem sofrimento, sem dor. Sim. Diga sim para os movimentos da sua alma que estão pulsando aí na sua vida. E permita viver tudo que você veio para ser nesse mundo. Sim. Sim. Respira profundo, solta. Cada uma no seu tempo. Vai voltando para esse aqui e agora. Todas bem, gente? Que não dá para ver. Muitas estão com as câmeras desligadas aqui. Espero que tenha feito sentido, que tenha ajudado, tá, vocês. É de coração, tá? Preparei aqui algumas coisas que eu gostaria de estar trazendo, mas como eu falei para vocês, eu confio muito no campo, no Espírito Santo, guiando, e, de certa forma, tudo que eu falei, a forma que eu guiei esse exercício, era a forma que era necessária nesse momento, tá? Eu quero tirar uma carta para esse momento aqui, dessa energia, tá? São cartas de movimento, frases do movimento sistêmico, tá? Tirar uma carta para a gente aqui hoje. Vamos lá. Conseguem ler? Dá para ler, gente? Sim, aham. Fez sentido? Eu me permito ser quem eu sou.
Agora sim, né? E somente conectadas, né? Quando a gente está conectados com a nossa essência, a gente consegue realmente curar aquilo que precisa ser curado através das relações, não é? E acho que é isso, gente. Eu tenho livros para indicar e um monte de coisa, mas depois a gente vai colocando lá no grupo também, né? Sim, pode colocar depois tudo lá no grupo, Aninha. E, assim, senti fortíssimo aqui, me esquentou o corpo inteiro, isso que tá frio, né? Eu também. Nossa, esquentou muito as mãos, assim, também. E a meditação guiada foi muito incrível. E, assim, né, gente, o trabalho, a gente pode sentir ele desde 2 dias antes, a gente pode sentir ele semanas depois, né, Aninha? Acho que é importante a gente trazer isso também. É normal ter sonhos essa noite, é normal que aconteçam coisas estranhas essa semana, pessoas apareçam. Enfim, várias memórias, várias conexões novas, às vezes, surgindo também. Sim, sim. Acho que é importante trazer isso também, Aninha. Isso. Hoje, gente, se possível, toma um chá antes de dormir, um chazinho aí, tá? Se hidratam, porque ele teve liberação, então precisa hidratar também, né? E assim, confiar nos movimentos, tá? A gente fez um exercício sistêmico aqui que foi profundo. Então, confie, gente, nos movimentos que esse exercício vai trazer na vida, tá? Porque traz. Eu já fiz esse exercício com muitas pacientes. Na minha vida, quando começou as constelações, na formação, teve um dos módulos lá onde eu aprendi esse exercício de colocar em ordem os ex-parceiros, a importância, sabe? E, assim, claro que sozinha, às vezes, é mais desafiador, tá? Então, aquelas que tiver interesse, tá? E se permitir um acompanhamento, seria o ideal. Não é por eu ser psicóloga, consteladora, mas eu vejo os movimentos de cura acontecendo na vida das pessoas quando elas se abrem para um processo terapêutico, tá? E eu trabalho com mentoria sistêmica, que dentro da mentoria, além da constelação, eu uso exercícios da PNL, exercícios sistêmicos e a própria terapia, né, o trabalho de psicoterapia dentro dessa mentoria sistêmica, tá? Quem sentir no coração de querer me procurar para saber um pouco mais como que funciona esse trabalho, tá? Estou aberta e quero agradecer demais, gente, o tempo, né? Que hoje em dia, o que é mais precioso na nossa vida? O nosso tempo, não é? E vocês deram o tempo de vocês aqui, nesse encontro. Então, isso para mim é muito grandioso e eu honro cada uma que esteve aqui presente. Honro você, Fábio, que desde quando te conheci, me conectei assim também, de uma forma que eu olho para a Fábio, eu vejo assim, esse cura, sabe? É olhar para ela e sentir que ela é uma alma que veio para curar outras almas. E a nossa alma se conectou, né, Fábio? Nessa caminhada aí. Gratidão, gratidão, Aninha, gratidão, Sandra, gratidão, minha mãe querida, maravilhosa, né, honrando minha mãe e honrando tudo que veio através dela, né, toda a história através dela, do meu pai também, e honro todas vocês que estão aqui, formam um campo muito forte, quando várias pessoas
param e colocam uma mesma intenção, é diferente da gente fazer esse trabalho sozinha, né? Então, assim, quando tem várias pessoas que nem entraram hoje, que nem colocaram essa intenção, esse trabalho ele fica muito mais forte. Nós ontem, às 8 horas da noite, entramos numa lua crescente, e Libra também, que fala sobre relacionamentos, e é um marco zero que nós estamos vivendo. Eu coloquei lá no grupo, depois assista, quem tiver oportunidade de assistir durante o café da manhã, né? Eu gosto muito de escutar, porque ela fala sobre essa questão que nós estamos vivendo um reset das nossas crenças, que nós estamos tendo uma oportunidade da gente realmente se libertar daquilo que a gente vem trazendo, às vezes, muitas gerações. Eu acredito que não foi à toa que esse trabalho aconteceu justo nesse momento, na força dessa lua, do início dessa lua, e ainda em relacionamentos, uma lua em Libra, e nós trazendo esse tema de relacionamentos. Então, gratidão a todas que estão participando, e fica aqui o convite para o nosso próximo portal, que é o portal do amor próprio, que é o mais importante de todos também, um dos mais, porque todos são. Mas assim, a gente se amar é tudo, né, gente? Porque tudo a gente cria a partir de nós. Então, quanto mais a gente se ama, mais elevada é a nossa vibração, mais elevadas são as coisas que a gente se conecta, né? Na nossa prosperidade, nos nossos relacionamentos, os nossos amigos e tudo que a gente cria a partir de nós. Então, já estão todas convidadíssimas. E a gente se vê no próximo portal. E eu estou pensando em trazer algo muito profundo ligado à dança, para que a gente conecte ao nosso amor próprio dançando. Então vai ser poderoso. Tá bom, gente? Uma ótima noite. Quem puder, comenta lá no grupo, amei, foi muito especial, vamos estar no próximo, adorei, sabe? Para também valorizar o nosso trabalho e também incentivar que mais pessoas participem no nosso próximo portal, que eu quero ver a gente estar fazendo esses encontros com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, que daí vocês já pensaram o poder disso tudo? Nossa, demais, demais, demais. Mas a gente vai conseguir mudar o planeta Terra com a energia de 1.000 pessoas emanando junto a mesma coisa. E é isso que a gente está precisando nesse momento. Muito, muito, muito. Uma ótima noite, então, gente. Descansem, rezem, agradeçam e durmam com os anjos.